Vamos? Deus tem ainda uma porção. Dá meu óculos, por gentileza, da parte do Senhor, para a glória de Deus Pai. Abramos as nossas Bíblias lá no livro onde não existe a palavra Deus. Não há a palavra Deus neste livro. Livro de Esther. Abramos as nossas Bíblias lá no livro de Esther, o capítulo de número 2, o verso 17. O Senhor colocou algo em meu coração que eu quero compartilhar com a igreja nesse texto. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vaste. Amados, é um momento da história judaica muito interessante, tá? Porque essa menina tem o nome de Hadassa, que se torna rainha, e se torna rainha Esther, o seu tio e primo ao mesmo tempo, né? Tio por parte de pai e primo por parte de mãe, é a que criou. E a história desta mulher é interessante, porque o que acontece? Ela mostrou ao mundo quem era o Deus dela. Se você ler o livro de Esther, você não vai encontrar a palavra Deus, mas é Deus agindo na história. Então essa jovem mulher que se torna, né, rainha no lugar de Vaste, ela dá uma aula para nós. E toda vez que eu olho alguns textos, eu quero tirar algumas lições para nós. Essa Bíblia, né, a nossa Bíblia é um manual de vida. Então, esse fato que ocorrera nesse verso que nós acabamos de ler, é aproximadamente 470 anos antes de Cristo, no palácio de verão da família real em Suzã. O rei Xerxes, ou Assuero, como está na Bíblia, né, após desentendimento com a rainha Vaste, convoca todas as belas moças e virgens do seu reinado para escolher uma nova rainha. A história de Esther nos ensina não perder a essência e apresentar ao mundo quem você é em Deus. Mas, pastor, como assim? Calma. É interessante. Sua vida precisa fazer a diferença aonde você está inserido, para que todos possam ver o amor de Deus na sua vida e ser grato a Deus pela sua presença naquele lugar. Aquela mulher, quando recebeu esse ofício, a presença dela mudou a história. Nós estamos numa geração que mais que urgente, a volta de Cristo está, as trombetas já tocam. Você olha para a sociedade, você olha para todos os lados, você vê que Jesus está às portas. E eu e você, já foi falado aqui nesta noite, eu achei muito interessante sobre intimidade, porque a igreja de Cristo está perdendo essa intimidade. O povo não gosta mais de orar, o povo não gosta mais de ler Bíblia, né? Eu já disse aqui que no passado as pessoas tinham dificuldade, era semi-analfabeto ou analfabeta, mas tinha vontade de ler Bíblia, e hoje não. Com todas as ferramentas que nós temos, pouco se lê a Bíblia e pouco tem essa intimidade com Deus de entrar no teu quarto, tirar um momento, fazer uma oração. Eu quero dizer para o irmão que é hábito meu de muitos e muitos anos abrir a porta, Espírito Santo entra, nós precisamos conversar quando estou sozinho. Vou para o centro da cidade, né, e conversando com ele, volto conversando com ele. Precisamos disso, igreja, para criar uma intimidade com Deus, porque aonde você estiver, você tem que fazer a diferença. A sua vida precisa fazer a diferença aonde você está inserido, para que todos possam ver o amor de Deus na sua vida e ser grato a Deus pela sua presença naquele lugar. Está entendendo isso? O vizinho seu tem que ser grato por você estar ali. No seu local de trabalho tem que ser grato por você estar ali. A sua família tem que ser grata por você estar ali. Será que eu e você que estamos inseridos nessa sociedade, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, no meio da nossa família, eles estão vendo Cristo em nós? Não perca a essência do propósito de Deus. Essa jovem mulher não perdeu. Abramos as nossas Bíblias lá em Esther capítulo 4, verso 12 ao 16, eu vou fazer essa leitura. Livro de Esther, o capítulo 4, do 12 ao 16, ela não perdeu essa essência. E fizeram saber a Mardoqueu a palavra de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther
Não imagines no teu íntimo que, por estar na casa do rei, escapará só tu entre todos os judeus, porque o que acontece? Fizeram uma tramóia para exterminar todos os judeus da face da terra, no ano 470 a.C. Só que Deus pôde contar com Esther. Será que Deus pode contar com você para que você ganhe a sua família para Cristo? Será que Deus pode contar com você que você ganhe os seus colegas de trabalho para Cristo? Será que Deus pode contar com você que você possa ganhar os teus parentes, os teus amigos para Cristo? Eu ainda quando estava nativa, né, o que eu fazia, igreja? Eu trabalhava numa escala de 8x40, né? E aí o que acontece? Eu chegava bem mais cedo, depois eu mudei para a escala de 2x1 e entrava às 5h30. Tanto numa escala como numa outra, eu chegava mais cedo. E aí o que acontece? Já disse aqui em estudo bíblico, eu estendia minhas mãos para os armários, lá no local do serviço de cada companheiro. Jesus, só eu sou crente aqui. Eu estou dizendo isso, eu entrei na polícia em 1985, então tinha, hoje não, mas tinha quase nada de polícia. Na minha unidade tinha 837 homens na época e ninguém era evangélico. E eu chegava cedo à igreja, estendia a minha mão para o armário, a cada armário, né? O alojamento é grande, cada armário. Senhor amado, visita essa vida. Senhor amado, e fazia isso cedo para que ninguém visse, né? Tá? Então se era para estar 5h30 lá, né? Eu chegava por volta de 4 e alguma coisa para poder fazer isso. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo está em mim. Eu achei muito bonito o que o irmão Creito falou, que a esposa dele colocava a Bíblia num lugar, ele nem ia para a igreja, e quando perguntava para ela, não, meu esposo vai vir. Será que nós estamos preocupados com o mundo que está indo para o inferno e você tem palavra de vida eterna? E o que você está fazendo? Está preocupado com o problema, preocupado com os boletos, preocupado com as dívidas, preocupado com isso, preocupado com aquilo, né? Foi muito maravilhoso ouvir um jovem dizer que nós precisamos sacrificar aquilo que tomou o lugar de Deus em nossas vidas. Olhando para esta jovem, essa mulher, né, mudou a história do judaísmo. Enquanto queria destruir todos os judeus, Deus contou com ela para mudar o cenário. Porque se todos te colocares nesse tempo, socorro e livramento de outras partes sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? O tio dela falando isso para ela. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim iremos ter com o rei. E ainda que não seja segundo a lei, e se perecerei, perecerei. Foi a fé. A fé, Não perca a essência do propósito de Deus. Esther nos ensina uma princesa do reino, com a sua simplicidade, né? A carreira que ela tem como rainha segue o propósito divino. Então, olha, não perca a essência da humildade. Agora, ela é rainha, está no lugar de Vaste, mas ela não perdeu a essência da humildade. Quanto diz nós falta a humildade? Olha, abramos aí Provérbio capítulo, por favor, Esther ainda, 2:7, né? Nós lemos 17, agora o 2:7, por favor, Este criara Hadassah, que é Esther, né? O seu tio, porque não tinha pai e nem mãe, e era jovem bela e de presença e formosa. E morrendo seu pai e a sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Agora ela é rainha. Agora ela está em outro patamar, mas não perdeu a humildade.
É a primeira vez que eu vejo uma rainha jejuar 3 dias e 3 noites sem comida e sem bebida, desde o texto. Que possamos aprender na palavra do Senhor com essa humildade desta mulher. Não perca a essência da humildade. A humildade antecede a honra. Provérbio capítulo 15, 33. Por favor, coloca aí. Provérbio capítulo 15, o verso de número 36. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Você quer mostrar o amor de Cristo? Seja humilde. Arrogância não traz nada. Viu? Essa rainha, com o posto que ela ocupava, né, com a autoridade que ela tem agora no reino, ela não. Só Deus pode mudar isso. Qualquer um aqui de nós, se estivesse no lugar dela, deixa eu marcar uma conferência com o rei Assuero, ou Xerxes primeiro, como você queira, e editar uma lei aí para poder matar todos os judeus, só que eu também sou judia, então vai ter que matar eu também. Então, olha, cancela esse negócio se eu errei, né? Mas ela não. Deixa eu me humilhar diante do meu Deus. Deixa eu buscar a presença diante. Eu não sei a situação que você esteja passando, qual é a guerra que está te consumindo, mas olha, aqui há uma receita dessa mulher. Ela jejuou 3 dias e 3 e Deus deu a receita, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A humildade é a riqueza da vida. Como é bonito ver isso, igreja. Como é bonito. Falta isso dentro da igreja, falta isso no mundo atual, falta isso na vizinhança, falta isso no meio dos amigos, falta isso no meio da família, né? Arrogância precede aquela coisa toda. Olha o que o provérbio vai dizer: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra e vai a humildade. Agora vamos lá para Provérbio capítulo 22, o verso de número 4, por favor. Provérbios 22, verso 4. O galardão da humildade é o que, igreja? O galardão da humildade é são riqueza, honra e vida. Eu não estou dizendo para que você, eu sou humildezinho, eu vou andar com um paletózinho simples. Não é isso. Não é isso. A humildade está aqui e aqui. Louvado seja o nome do Senhor, que é maravilhoso. A humildade faz-nos enxergar. O que, pastor? Abramos a nossa Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, o verso de número 3. Olha o que a humildade faz-nos enxergar. Nada façais por vanglória, mas por cada um considere os outros superiores a si. Nós estamos um número expressivo aqui esta noite. Já alegramos a nossa alma, já falamos língua estranha, já sentimos a presença de Deus através dos louvores. Agora é a palavra. Imagine, eu e você, se nós internizarmos esse versículo: não façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Eu não vou falar isso no mundo que o mundo não conhece. Eu estou falando isso em nosso meio. A nossa vida seria diferente? Na nossa casa seria diferente? No meio dos nossos amigos seria diferente? No nosso local seria diferente? Nada façais por contenda ou por vanglória. Eu sou o cara. Não. Mas por humildade. Cada um considerando os outros superior a si mesmo. Dentro do Evangelho, a regra, preste bem atenção, tá? Conforme você vai crescendo de cargo, você vai ao obreiro, você vai ao diaconato, você vai ao presbitério, você vai ao evangelista, né? E você vira pastor, tá? Interessante, a cada degrau que você sobe, tá? Aos olhos humanos, não. Você está descendo. Você está para servir.
Então já pensou? A cada um, né? E eu sempre digo isso, que a fase melhor, não me entenda mal, a fase melhor é ser membro. Porque é servido. Às vezes, terça-feira, eu fico 5, 6, 7 horas estudando a Bíblia para trazer 1 hora e pouco de palavra, para servir. Então, quando é colocado um versículo desse, que vai mexer com a nossa consciência, vai mexer com a nossa razão, vai mexer com a nossa conduta, fica difícil dar glória a Deus, aleluia, porque não queremos considerar ninguém maior do que a gente. De jeito, maneira alguma. A humildade que é ensinado nas páginas da Bíblia, nós colocamos de lado. Você quer ver quando a pessoa está humilde? É quando o chicote está estralando. É quando a doença bate na porta. É quando o desemprego bate na porta. É quando a dificuldade assola. Fica miudinho, ó. Pede oração até... igreja. Mas quando está tudo bem, quando, né, uma expressão até um pouco militar, 12/8, né, tá tudo, para que nada. Mas quando estamos passando pela provação, estamos passando pela dificuldade, estamos passando pela escassez, ou qualquer seja, rapidinho, a gente desce do pedestal. Sabe por quê? Às vezes acontece tudo isso. O Criador cria esse cenário para que eu e você possam enxergar a nossa posição no reino. A nossa posição no reino. Por isso que o próprio Senhor Jesus diz: ide por todo mundo pregai o evangelho. Não tem como pregar o evangelho se você não tiver humildade. Não tem como pregar o evangelho na arrogância. Não tem. Então, que possamos entender a palavra do Senhor. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Por quê? É a imagem de Deus o semelhante. É a imagem de Deus o semelhante, para a glória de Deus Pai. Então, esta mulher, na posição dela como princesa, ela nos ensina isso para a glória de Deus Pai. Aí eu até marquei aqui algumas coisas interessantes. A vida nos mostra que o orgulho é a maior dificuldade que temos que vencer dentro de nós. E quando vencemos, o troféu da humildade será a nossa recompensa. Principalmente esse século que nós estamos vivendo, o século da aparência. Eu tenho um celular, agora já até esqueci. Esse da maçã, como é o nome? E qual o número agora que está? Eita, eu conheci o 6. Né? Então está longe. Eu tenho um iPhone 14. Eu tenho... Ei, igreja, a nossa duração aqui é tão curta. A nossa duração é tão curta. Ontem eu participei de um aniversário. E é interessante que nesse aniversário tinha eu com 56 anos, o aniversariante com 74 anos, tá? E o sogro do aniversariante, 96 anos. Né? E estava meu filho também. Aí eu pude perceber a juventude do meu filho, a minha em meia idade, né? O que estava fazendo aniversário já está a um passo, e o outro com 96 anos. Cada um numa fase da vida. Aí você vê, nossa, como o fim da vida é difícil. Como o fim da vida é difícil. O de 96, com a bengala, homem que já foi ligeiro, que fazia, que acontecia. Hoje, por causa da idade. E nós, como ser humano, olhando, 96 anos. Falei, Jesus amado, como passa rápido. Estava todo mundo cantando parabéns, mas são locais assim que a gente começa a refletir, né? Como que a vida é? O que eu posso fazer para levar pessoas ao céu? Porque a eternidade não terá data de validade. A eternidade não terá isso que nossos olhos estamos vendo. A vida nos mostra que o orgulho é a maior dificuldade que temos que vencer dentro de nós. E quando vencemos, o troféu da humildade será a nossa recompensa.
Oh. Esther, mesmo sendo rainha do maior império da época, reconheceu a autoridade do seu primo e obedeceu, ou do seu tio, né? E obedeceu o coração, né? A rainha permaneceu humilde. Ei, cuide do seu coração, não deixe ele te enganar. Olha o que a Bíblia traz, e um grande aviso a respeito disso. Jeremias capítulo 17, verso 9 a 10. Cuide disso, não deixe a amargura entrar, não deixe a falsidade, não deixe a mentira, guarda bem isso. Jeremias capítulo de número 17, o verso 9 e 10, ó. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem conhecerá? É uma pergunta, Deus falando com Jeremias. Verso 10, a resposta vem: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das tuas ações. O que eu e você tem plantado? Bem de frente da casa da minha sogra, um homem que a idade chegou, deve ter 70 e poucos anos. E o que acontece? Eu, por conhecer de vista, eu comecei a namorar esta jovem senhora, que hoje é minha esposa. Ela tinha 17 anos, isso foi em 1988. Então eu conheço esse vizinho desde 1988 por vista. E via a postura dele com a família, com os filhos, via a postura dele com a esposa. E agora, igreja, se passaram-se os anos. Não tem mais a juventude, não tem mais a capacidade que tinha, não tem mais aquela arrogância, porque a velhice chegou, mas não soube plantar. Hoje, a esposa abandonou, a filha abandonou, está um filho lá. E às vezes, ele tem problema na perna por causa do cai. Precisa ligar para alguém para ajudar a levantar. A vizinhança já está até avisada. Sabe por quê? Não, faltou humildade, faltou ser humilde. Faltou tratar bem a esposa, tratar bem os filhos. Não soube plantar, porque esse verso, toda vez que eu olho para esse versículo, eu não falo língua. Toda vez que eu olho para esse versículo, eu não dou glória a Deus. Toda vez que eu olho para esse versículo, as minhas pernas tremem, porque o Deus que eu e você serve, que é a humanidade toda, não pensa que esses 8 bilhões de pessoas que existem na face da terra, chegará um dia que todos irão dobrar o joelho diante desse Deus. Todos, ou o mais rico ou o mais pobre, não, ninguém se safará, ninguém. E a palavra de Deus diz que Ele prova as entranhas, esquadrinha o coração, para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo os frutos das suas ações. Como tem sido os frutos das nossas ações, como tem sido a nossa caminhada, como tem sido o meu coração para com o Senhor. Pastor, é sério. Se é muito sério, porque num piscar de olhos já se passaram 10 anos, outro piscar, mais 10. Passa rápido. Ei, o teu coração deixa realmente você ser um cristão, ou apenas você faz parte de um círculo chamado Igreja Evangélica Moderna? Os seus frutos, as suas ações, diz que você é um verdadeiro evangélico? Um verdadeiro cristão? Ou você só faz parte de um ciclo de igreja moderna? O teu coração anda te enganando? Ou você tem vigiado para que ele não te engane? Você tem vigiado, guardando a palavra de Deus dentro do teu coração, para o teu coração não te enganar? Esta jovem mulher agora, rainha, ei, que coisa maravilhosa. Eu vejo a rainha do maior império do mundo da época, dos Medo-Persa, de joelho, clamando ao Senhor, sem comer e sem beber por 3 dias.
Ei, princesa, que se tornou rainha. Eu e você, às vezes, não conseguimos ficar 10 ou 15 minutos de joelho. E queremos tudo de Deus. Deus é obrigado a dar tudo a nós. Mal falamos com Ele, mal oramos, mal conversamos com Ele durante a semana. Chegou o final de semana na igreja, eu quero que Deus use fulano de tal e fala comigo, porque eu estou passando por isso, eu estou assado, eu estou cozido, eu estou frito. Não. O que você tem feito? E aí, dá para dar glória a Deus? Aleluia? Não, espere passar pelo estreito para que a humildade venha. Não, de jeito de maneira alguma. Reconheça a soberania do Senhor. Coloque a Bíblia em prática. Pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas você tem um amigo Espírito Santo para te ajudar. Você tem um amigo 24 horas por dia para te ajudar. Basta você querer. Amém, igreja? Esther orou, jejuou para buscar em Deus o que precisava. Esther buscou o Rei dos Reis. Esther capítulo 4, verso de número 16. Eu já estou terminando porque a hora avança muito rápido nesse local. Esther capítulo 4, verso de número 16. Por gentileza, coloca para mim na tela. Para a glória do nome do Senhor. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Jejuai por mim. Não comais e nem bebeis por 3 dias. Posso fazer uma perguntinha? Eu vou fazer essa pergunta porque eu também não fiz isso. Tá? Alguém aqui já ficou 3 dias jejuando ao Senhor? Amém. Glória a Deus por vocês, viu? Eu tentei ficar 2, misericórdia. Tem que ter muita graça. Não entendi? 3 tentativas. Ela tentou 3 vezes e conseguiu. Não é fácil, não. Não é fácil, né? É só... E aí você olha para uma situação dessa, uma rainha fazendo isso. Vamos aprender com a rainha Esther nesta noite. Vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos entender o caminho da humildade. Vamos entender isso para a glória do nome do Senhor Jesus. Curve a vossa cabeça, vamos fazer uma oração. Querido Pai Celeste, a palavra nesta noite falou para que tenhamos intimidade contigo. A palavra nesta noite falou que nós não precisamos esquentar, se preocupar com o dia de amanhã. A palavra de hoje nos ensinou para que sejamos humildes, Senhor amado. Deus, nós não podemos colocar isso em prática se o Teu Santo Espírito não ajudar. A igreja está aqui reunida, Pai, e nesta noite nós pedimos isso. Nos ensina a ser humilde, Senhor amado. Nos ensina a ter a mente de Cristo. Pai poderoso, nos ensina a criar uma intimidade contigo. Senhor amado, Pai poderoso, Tu pode fazer isso. Pai Celeste, é o que eu te peço em nome de Jesus de Nazaré. E a igreja diz: louvado seja o nome do Senhor. Terminando a palavra, nesse exato momento agora nós vamos passar a agenda da semana, mas antes iremos tirar